Entrevista do dia. E o entrevistado de hoje, nessa manhã de sexta-feira, feriadão, é o cantor Lucas Arruda, guaçuiense, e que tem feito um grande sucesso, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, com o álbum Sambadi. Ele que é a segunda vez que vem aqui no Jornal Sul Capixaba. Muito bom dia, Lucas. Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? A gente fez uma entrevista super legal no início do processo todo. Um prazer grande. Lucas, eu vou repetir aí, porque foi muito chique, assim, em abril a gente abrir uma rede social e ver uma recomendação do Ed Mota aí pro disco Sambadi. Esse cara é o cara mesmo, todo amor pra você. Você não imagina o quanto é importante que existe um disco como o seu. É de emocionar, né? Eu ouvi uma frase dessa, eu confesso que eu fiquei emocionada quando eu li, né? Como é que foi receber essa recomendação do Ed Mota? Bom, o Ed, eu tenho assim contato com ele há um tempo. Ele já tinha elogiado do Black também há um tempo atrás. E ele é um cara, pra mim, é uma referência assim do tipo de som que eu faço, para as pessoas da minha geração assim que estão preocupadas em fazer esse tipo de música. Ele é uma referência, um cara que tem uma carreira lá fora também, é super respeitado lá fora. Então é sempre uma emoção muito grande, assim, um sinal que a gente tá fazendo a coisa certa, né? Receber um aval desse, um cara como ele, um cara que tem um conhecimento tão grande de música, te elogiar, assim, eu fiquei muito feliz, assim, muito satisfeito. E o Sambadi foi uma proposta, assim, muito desafiadora, né? Você começou a usar a internet para divulgar o seu trabalho e conseguiu esse selo, né? Como é que foi isso? No início deu medo, assim, você achou que seria mais complicado? A princípio eu pensei que o disco ia passar, assim, minha maior preocupação era o disco passar totalmente batido aqui no Brasil. Porque como todos os contatos, os radialistas, enfim, os DJs da Europa, as gravadoras também, eu estava recebendo um apoio super legal, mas ainda não tinha acontecido muita coisa aqui, assim. Com essa coisa do Ed, outras coisas se abriram também, outros artistas importantes elogiaram o disco, assim. Então eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, até um pouco mais esperançoso pro próximo, da gente conseguir coisas mais legais aqui também. Mas quando você faz um disco, é quase como um filho, assim, né? Você quer o melhor para ele, mas tem um momento que você vai ter que deixar ele sozinho e ver o que vai acontecer, né? Então foi mais ou menos isso, E aí não foi só isso, não foi só o Ed, né? Você deu entrevista aí para vários veículos, o Último Segundo, a revista Época, né? O G1, a TV aqui também local, da Globo, né? E essa repercussão que você não imaginava que aconteceria no Brasil, aconteceu, né? Isso foi importante também para o trabalho. É extremamente importante, assim, a gente que trabalha, principalmente o músico independente, você acaba não dispondo de grandes mecanismos para você conseguir entrar nesses sites, né, e tudo mais. Mas acaba que eu fico satisfeito que essa conquista foi pela música mesmo, assim, e pelas pessoas, assim. Uma coisa que eu percebi, muita gente que conheceu o disco e aí cobrava dessa galera, olha, tem que entrevistar esse cara porque ele tá fazendo um sucesso lá fora, ele tem um trabalho legal. Então as pessoas aqui no Brasil, assim, as pessoas que se ligaram no disco tiveram um papel importantíssimo nisso, assim, de cobrança mesmo, assim, tipo, tem que falar com esse cara aí porque ele tá fazendo um lance bacana e tal. E até demorou um pouco algumas coisas, assim, eu já tinha mandado material, e o próprio G1, a CBN, assim, demorou um pouco, assim, eu mandei material e passaram uns meses. Um belo dia pintou o e-mail lá com a coisa das entrevistas e tudo mais. Foi super importante. Uma surpresa muito boa, né? A Alma Nova foi a música aí que começou encabeçando o Sambadi, né? Ela continua em destaque. Como é que foi divulgar as músicas do CD? O Alma Nova, pelo fato de ter uma letra em português, né, de ser uma música cantada e tem uma coisa bem brasileira também, assim, no arranjo, ela acabou sendo uma música que tocou nas rádios por aqui, mas eu sinto que o disco como um todo, assim, foi entendido, assim, especialmente lá fora.
o disco não teve muito esse caráter assim de música de trabalho, né? Não teve muito isso, assim. Como o disco tem um conceito, acho que o músico, o artista, ele até tem essa preocupação. Às vezes você faz um disco com vários conceitos envolvidos, você não quer que uma música só seja ouvida, só seja conhecida, assim. Então isso, no meu caso, eu fiquei muito satisfeito com isso, assim. O disco como um todo foi apreciado, assim. E nessa manhã aí de feriado, será que o pessoal pode ouvir um pouquinho de música aí? Qual que você vai mandar aí pra gente? Vamos tocar, vamos fazer aqui. Eu vou tocar uma regravação. Uma regravação que eu fiz de uma banda chamada Isley Brothers. Certamente eu não vou lembrar a letra. Mas vamos lá, se chama. Tá muito cedo, né? Tá cedo, enfim. Tem muito tempo que eu não toco, mas vamos lá, se chama Who's That Lady? Who's that lady? Who's that lady? Beautiful lady. Lovely lady. Who's that lady? Real fine lady. I will dance upon the string, and the gifts you wanna bring, I will give her anything. But if you just do what I say, yeah, well, yeah. Acho que o que chamou essa atenção foi realmente o estilo, né? Você foi criado ouvindo esse estilo de música e traduziu uma música brasileira que tem sido pouco, né, veiculada fora, que é a MPB. É uma responsabilidade tremenda. O próximo trabalho deve seguir esse caminho também? O próximo disco, ele... Primeiro respondendo... Né? Bem, eu sinto que houve uma certa surpresa de ter, de repente, um artista um pouco mais jovem tocando, trazendo esse tipo de música de volta, assim, à tona. Então, no Brasil a gente tem vários nomes importantes, assim como o Marcos Valle, enfim, o Azimuth, que é uma banda também muito conhecida lá fora. Então, de repente, isso foi um diferencial, assim. O meu próximo disco, ele vai ser um pouco mais cantado, vai ter mais letras, assim, vão ter parcerias também. Eu já estou procurando várias pessoas, assim, vão fazer as letras, artistas que eu admiro. Então vai ser um disco até um pouco mais solar, assim, sabe? Vai ser um disco mais verão, assim. Eu sinto que vai ser menos compromissado, de repente, com a coisa técnica do músico, do multi-instrumentista. Claro que eu vou tocar os instrumentos, mas vou me dedicar mais à parte de cantar também, e até a questão das composições, né? De ser visto dessa forma. Mas a mistura é a mesma, assim, a receita é a mesma. E você acredita que tem a expectativa também de ser lançado aqui no Brasil? Você já está começando a negociar isso com gravadoras? A ideia, o foco principal do disco é esse, assim. É a gente conseguir lançar esse disco aqui para as pessoas terem acesso nas lojas, que foi talvez tenha sido o único ponto negativo, assim, do Sambadi, foi não ter sido lançado aqui no Brasil, e as pessoas sempre querem comprar o disco e não encontram, né? Então isso é um ponto que a gente está realmente focado. O Pascal, que é o diretor da Favorites, né, que é a minha gravadora lá fora, ele vem para o Brasil ano que vem, vai passar uma temporada aqui também para procurar novos artistas, e também um dos focos principais é esse, que é pegar o meu trabalho, pegar o disco e tentar licenciar por aqui, o próximo disco, no caso. Então, hoje você falou que foi um ponto negativo. É difícil comprar o CD, ter acesso às músicas. Como é que é esse trabalho? Hoje a internet está facilitando tudo, né? Tem várias coisas. Se eu não me engano, meu disco está em alguns lugares já disponíveis, assim, para ouvir, né, online. Para quem quer comprar, por exemplo, a versão física, é mais complicado, porque você vai ter que comprar guardadinho. Você vai ter que comprar fora, enfim, tem toda a questão da conversão ali do euro, do dólar para o real. Mas hoje o futuro aponta para o iTunes, né, que é a plataforma de venda digital de música mais conhecida no mundo, que você paga ali baratinho, $9 ou $10 o disco, em formato digital, o MP3 assim, de boa qualidade e tudo mais. E hoje quase
todo mundo ouve música no celular, ouve no computador, né? Então, melhor já uma facilita, forma. Né? Então, o próximo passo também não deixa de ser essa apresentação do Lucas, né? Junto com o público, produção de shows. Já tem uma expectativa ainda para fazer show com o Sambadi ou só no próximo álbum? Aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, os shows estão aparecendo com um delay, assim, de um ano praticamente, né? Eu tô começando a fechar as datas agora. Eu já tenho um show marcado em janeiro, dia 9 de janeiro no Rio, no Estúdio RJ, numa casa de shows que fica lá no Arpoador, assim, uma casa que tem esse foco assim, de artistas novos e tal. Tô com esse show marcado. Tem algumas coisas também já engatilhadas pro ano que vem, festivais de jazz, né, apresentações em teatro, coisas que já estão conversadas, não estão fechadas ainda, mas já estão conversadas, assim, provavelmente vão rolar. Então, e nesse meio tempo eu acabei tocando com amigos, fiz participações, tem rolado alguns convites legais de produção também, de amigos, de artistas assim, com amigos e tal, para produção de disco. Tem rolado todo um processo muito bacana, assim, algumas portas legais se abriram. Começando a se abrir. E o Lucas vai ter que deixar Guaçuí com esse sucesso todo, com essa expectativa toda, vai ter que abandonar a terrinha? Pois é, ano que vem eu tô me mudando pra Vitória. Eu tô finalmente, assim, depois de um namoro longo e sofrido, assim, eu adoro Vitória, é uma cidade que eu gosto muito. Então ano que vem eu tô me mudando para lá com esse propósito de expandir um pouco mais o trabalho, né? E a gente tem algumas coisas conversadas pro exterior também ano que vem. Provavelmente vou passar uma temporada lá para divulgar o próximo disco. Então eu tô vendo o ano que vem assim como um ano que eu vou colher alguns frutos de todo esse trabalho que eu fiz, né, com o disco nesse ano. Acho que vai ser super legal. Tô animado. Tá aí, Lucas, você tá animado, a gente tá animado também, só peço para não deixar de falar de Guaçuí, hein, nas entrevistas. Eu queria agradecer essa participação, foi muito bacana conversar com você, logo cedo nesse feriadão. Queria que você finalizasse aí nosso bate-papo com uma música. Eu vou deixar você escolher ou sendo do Sambadi ou do disco novo. Queria te agradecer esse cuidado aqui também com a 90.5. Poxa, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que assim, desde sempre, assim, desde quando a gente era moleque, músico começando, a gente sempre teve um espaço incrível aqui na rádio, assim. Eu lembro que a primeira música que a gente gravou com Antares, assim, há muito tempo atrás, tocou pra caramba aqui. Então eu fico super feliz de estar aqui mais uma vez, falando mais uma vez do trabalho. Aquela outra entrevista que a gente fez foi a primeira entrevista que eu fiz do disco, assim, então eu tô vindo aqui já com toda uma coisa que rolou e tal. Mas a música, então, eu vou tocar uma música nova do disco novo. Se chama Depois do Sol, que é uma música que tem uma coisa meio latina, assim. Vamos lá. Dia de sol, chega de temporal, banho de mar, baile de carnaval. O meu coração cuida de mim, faz o que bem quiser. Fala que sim, traz tudo que puder. Do teu calor, sensação que é quente como o verão. Queima o coração de amor. Eu vou me despedindo então, obrigada aí pela companhia. Eu vou deixar vocês ouvindo essa delícia aí que é a música de Lucas Arruda até segunda-feira às 7h30 da manhã. Muito obrigada. Então você vai saber, é viver depois do sol.